Fala galera, tá começando mais uma edição do Goiás Mais Enem na TV. Oi todo mundo! Hoje a aula é sobre aquela parte da prova que todo mundo fica ansioso pra mandar muito bem. É claro que você só pode estar falando da aula de redação. E Johnny, vou apresentar pra moçada que tá em casa a professora que vai cuidar desse conteúdo pra gente. Professora Joanete, tudo bem? Tudo bem, Manu? Professora, nós estamos em maio, a prova do Enem acontece em novembro. Até lá, dá pra aprender a escrever um bom texto pra redação? Sim, claro, Manu. Com certeza, porque a escrita é um processo que se ensina. Portanto, é um processo também que se aprende. Então vamos aprender, gente. Boa aula, professora. Tá contigo. Obrigada, Manu. Bom, primeiramente, nós precisamos entender o que a produção de texto, uma produção de texto exige de nós o quê? Primeiramente, você vai pensar em um projeto textual. Você vai construir um projeto textual e, claro, para a redação do Enem, considerando o tempo, nós vamos fazer esse projeto mental. Esse projeto, então, eu vou dar dicas como você deve construir esse projeto. Comece com a seguinte pergunta: o que dizer? O que dizer é o tema, é o assunto que você vai ter que abordar. Então, o que eu vou ter que dizer nesse texto? É o tema que o Enem oferece a você, candidato. Bem, vamos analisar essa primeira imagem para saber como é tratado o tema nesse texto? Vamos lá. Olhando para essa charge, percebe-se naturalmente que o chargista tinha clareza do tema a ser abordado: desigualdade social. E a segunda pergunta do roteiro, como é que seria? Para que dizer? Com que intenção, com que objetivo eu estou escrevendo essa redação? Para você, candidato ao Enem, você vai pensar que essa redação você tem que convencer, você tem que emitir uma opinião, você tem que expressar a sua tese, o seu ponto de vista e convencer a banca. Bom, vamos analisar essa outra ilustração, essa outra imagem? Você observa a clareza do chargista quando ele construiu o roteiro. Para que dizer? Ele queria, através dessa charge, expressar a crítica em relação ao fato, ao enunciado de que a notícia muda o mundo. E muda muito, né? Olha a ironia. E a última pergunta do roteiro do seu projeto textual é: para quem dizer? Afinal, para quem você vai dizer? Quando você está produzindo o seu texto para o Enem, você está dizendo para uma banca que vai avaliar o seu texto. E aqui, vamos analisar na próxima imagem? Esse outro chargista, ele quis escolher leitores, qualquer leitor servia? Claro que não. Ele tinha em mente um leitor letrado, um leitor que tem uma competência leitora capaz de compreender a intencionalidade da crítica contida na charge. Bem, e agora, roteiro pronto, vamos pensar. A redação do Enem, qual é a pontuação dela? Agora nessa redação, eu sei que você ia dizer que a prova vale 1000 pontos. Vale 1000 pontos, Johnny. E aí eu quero saber o que eu tenho que fazer, ou melhor, o que o aluno que está assistindo em casa precisa fazer para conseguir alcançar essa nota máxima na redação do Enem. Que excelente pergunta, excelente. Então agora nós vamos pensar que vale 1000 pontos. E eu preciso entender quais são as competências, falávamos que para quem escrever, para uma banca que vai avaliar. Então essa banca, ela avalia de acordo com 5 competências. E vamos pensar nessas competências? A primeira competência é atendimento à norma padrão. Então você vai escrever, você vai redigir o seu texto pensando em atender a norma padrão, pensando em concordância, regência, emprego correto dos tempos e modos verbais, a pontuação, a acentuação, vai desde o registro oficial das palavras. Então, as palavras têm um registro e você precisa cuidar dessa parte. Bom, e são 5 competências. A segunda competência é a banca vai olhar, os avaliadores vão olhar para o seu texto e perceber se você conseguiu fazer uma abordagem
ampla do tema e, ao mesmo tempo, nessa competência 2, a banca também quer saber se você conseguiu desenvolver um texto dissertativo argumentativo. A terceira competência a se analisar, e você vai ficar atento a essas competências, é exatamente quanto à organização das ideias, quanto à seleção das informações para argumentar, para convencer. E a quarta competência a ser analisada são os recursos coesivos, os mecanismos linguísticos capazes de promover aquelas conexões, os advérbios, as conjunções, os pronomes relativos, para conectar as ideias que você coloca no seu texto. E, por fim, a última competência é a competência 5, proposta de intervenção. Você conseguiu elaborar uma proposta de intervenção execuível, capaz de acontecer, é real, e você conseguiu articular essa proposta de intervenção ao seu ponto de vista inicial, à defesa do seu ponto de vista no desenvolvimento? Enfim, as 5 competências observadas tanto pelos avaliadores, mas que você é conhecedor delas, você tem chance sim de chegar a uma nota favorável. Quem invade agora a aula sou eu, professora. Por quê, gente? Depois dessas dicas, vai ser difícil tirar uma nota ruim. Mas me bateu uma curiosidade, professora. Sim. É possível zerar a prova? O que tem que acontecer para um aluno zerar a prova de redação do Enem? E quais são as consequências disso? Na verdade, Manu, são vários os critérios que podem zerar, levar o aluno candidato a tirar a nota 0. Então vamos a eles. Vamos sim. Bom, então uma redação do Enem receberá nota 0, primeiro, se houver fuga total ao tema, é total. Porque se o aluno triscar no tema, a redação dele terá que ser corrigida. Bom, segundo, o que nós temos que considerar e observar e ficar sempre atento, a estrutura textual, dissertativa, argumentativa, produzindo um poema, contando uma historinha, um conto? Não. A estrutura textual exigida pelo Enem é a estrutura dissertativa e argumentativa. Bom, outro que nós precisamos observar muito bem, o texto com até 7 linhas. Com até 7 linhas, o texto será desclassificado, o aluno será desclassificado aí, eu sinto muito, só o ano que vem. Em consideração ainda a essas 7 linhas, olha só, um avaliador pega um texto que tem 30 linhas, mas ao comparar, ao ler o texto, ele percebe que tem cópias de textos, dos textos motivadores e até mesmo dos textos do caderno de prova. O corretor, o avaliador, vai contar o número de linhas produzidas pelo aluno. Se produzidas pelo aluno acima de 7 linhas, será corrigidas, mas se não, a redação também terá nota 0. E é importante você observar outros critérios que ainda vão zerar a sua prova. Primeiro, se você tiver parte desconectada do tema, deliberadamente desconectada, se houver impropérios, se você colocar assinatura, assinar seu nome, apelido ou mesmo rubrica fora do local devidamente designado para assinatura, também é motivo para zerar o seu texto. Bom, outra questão que você não pode esquecer. Língua estrangeira, texto redigido em língua estrangeira, 0. Desrespeito aos direitos humanos, também zera texto. Folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho, outro 0. Então esses são os motivos pelos quais se zera uma redação no Enem. Depois dessas dicas, eu duvido que você que está assistindo vai correr o risco de zerar essa redação, né, mano? E eu também, que você vai querer perder a continuação da aula da professora Joanete. É daqui a pouco, depois do intervalo. Fica aí.